Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté aprova projeto que autoriza rodeios na cidade. Este é apenas um dos destaques de hoje. E hoje é quarta-feira, você já sabe, temos o Mix dos Esportes, a nossa conversa semanal sobre as modalidades esportivas aqui da cidade. E hoje vamos falar sobre a malha com o auxiliar técnico, o Fábio Martins, que é da equipe de Taubaté. Você também fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, seus direitos e deveres no quadro Lei na Prática. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Mix da TV, o programa que traz os melhores shorts da nossa programação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do Mix. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo ao nosso programa. Malha, um esporte tradicional onde o objetivo é lançar discos, as chamadas malhas, em direção a um pino fixo no chão, com o intuito de derrubá-lo ou deixá-los mais próximo possível dele. É um esporte popular com origens antigas e com variações encontradas em diferentes culturas. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Mix dos Esportes. Está começando o nosso Mix de Esportes. A equipe de Taubaté jogou o campeonato municipal na Liga de São José dos Campos, representando Taubaté nos Jogos Regionais, nos Jogos Abertos, no Campeonato da Taça Brasil de Clubes, evento realizado pela Confederação Brasileira de Malha e também no Campeonato Paulista pela Federação Paulista. Para falar mais sobre essa modalidade, aqui no Mix, neste quadro que é o Mix dos Esportes, a gente conversa agora com o Fábio Martins, que é auxiliar técnico da equipe aqui de Taubaté. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e disponibilidade. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. É sempre uma curiosidade quando a gente traz um esporte aqui no Mix dos Esportes para a gente conversar. A gente já trouxe, por exemplo, a Bosch aqui, que é uma mecânica mais ou menos parecida com a malha. Explica para a gente como é que funciona o jogo de malha. A malha são 4 atletas dentro e com o adversário são mais 4. A gente joga ela no chão no intuito de derrubar o pino. Ela tem um intervalo de mais ou menos de 30, 40 segundos até chegar ao pino. Se não cair, ela chegando mais próxima do círculo, ela conta como 2 pontos. Se derrubar, é 4 pontos. E aí, quantas rodadas são, Fábio? Ou quantos pinos são colocados durante uma partida para a gente entender qual que é o objetivo? Tem um número de pontos máximo? Então, o objetivo são 12 lances. Ela tem o início e a volta, daí você conta 12 vezes os lances. Para cada equipe, 12 vezes? Para cada equipe, 12 vezes. Ou seja, pode derrubar até 12 vezes esse pino, mais ou menos? Ou é impossível? Não, consegue. Então, tipo assim, cada jogador tem 2 malhas. Então, você tem direito de derrubar 2 vezes. Então, você consegue derrubar até 24. É difícil, mas já teve vários atletas que conseguiu fazer isso já. Quando a malha para na frente do pino, ela não derruba, é retirada essa malha para jogar outra ou você tem que transpô-la e passar por ela e acertar o pino? Como é que funciona isso? Então, isso é uma coisa muito legal. Quando a malha para antes, você tem que jogar, quando é o adversário ao contrário, ele joga, pode bater e a própria dele derrubar, mas o ponto conta para a sua equipe daí. Ah, então você pode usar a malha do seu adversário em benefício próprio. Benefício próprio. E aí você, por exemplo, você jogou suas 2 malhas, no final da sua rodada você recolhe aquelas 2 ou espera todo mundo da equipe jogar para recolher e a pista é liberada de novo? Como é que isso, funciona? daí do início, quando todos jogam, daí o juiz, ele apita, daí todos podem pegar a malha e começar o retorno de volta, para ser jogado de volta. Ou seja, ali no campo, quantas malhas podem ficar no final de uma partida, por exemplo? Então, se cada um joga 2, daí vamos supor, eu sou o primeiro, eu jogo 2, o atleta joga 2 e assim vai indo até o final. São 8 malhas. Mas quando acaba as 8 malhas, o juiz apita para começar o retorno do jogo de novo. E quando o pino é derrubado, Fábio, ele é recolocado em pé? Como é que funciona isso? Isso. Quando o pino é derrubado, o juiz apita, ele manda o atleta parar.
Daí ele vai, levanta de volta, apita e chama o juiz de volta para começar o outra malha que ele vai jogar. A gente vê, né, às vezes na internet, eu já vi alguém no bairro jogando, e alguma curiosidade, quanto tempo demora essa partida oficial? E porque parece que são vários atletas, né? Tem tempo técnico, vocês têm um intervalo, tem pausas? Então, tem pausas quando, tipo assim, a gente não tá, o time não tá muito bem, daí é parado, pede um tempo, daí o técnico chega, conversa com os atletas e volta novamente. Tem mais ou menos um intervalo de 2 minutos desse tempo. O time que, tipo assim, o tempo de jogo, ele demora, tem campo que ele demora 2 horas e tem um que demora menos. Como é que, tipo assim, eu dizer para você, quando o campo ele está mais preparado para o atleta de mais qualidade, ele é mais técnico, então ele demora muito mais tempo. E quando o atleta ele não é iniciante, ele é um jogador mais rápido, tipo assim, deixa mais fácil para acertar o pino. No caso, esse piso, qual que é a distância que vocês ficam do pino e qual que é o material que é revestido ali? Então, normalmente eles fazem de concreto, chão de concreto, depois é pintura normal, uma pintura de esmalte, e depois chamado de esfera, que é umas bolinhas de plástico bem pequenininha, que é jogada no chão, com líquido de creme, dela cola e você joga até derrubar o pino lá. Então, dependendo do campo, ela demora mais porque ela vai mais lenta para chegar lá. E tem umas que não tem tanta técnica, o time não tem muita técnica, ele é mais rápido, ele joga com mais força. Mas hoje em dia todo mundo está procurando com mais técnica, ser mais devagar, daí demora mais tempo uma partida. E no caso, qual que é a distância que você fica desse pino? Ela muda de competição para competição ou é uma distância fixa? Não, é padrão, são 36 metros. É a distância do jogador até o pino? Até o pino. Para você acertar. Até acertar, são 36 metros. Fábio, a equipe aqui de Taubaté, a gente vai contar detalhes dela, mas como é que se joga? É uma equipe mista? É só masculino? Pode ter feminino? Como é que estão divididas essas categorias para a gente entender? Então, hoje em Taubaté, a gente está com mista. Na verdade, sim, em partes, né? Só tem um atleta de 18, o restante são tudo mais velhos. E estão com um projeto para o ano que vem fazer uma escolinha da malha, para pegar os meninos já desde os seus 10 anos para frente, para poder estar ensinando para não acabar, né? Porque vai chegando em gerações, a turma não está mais jogando. Então a gente está querendo montar uma equipe de uma escolinha para as criançadas poderem começar a jogar. Hoje são só os mais velhos só. Quantas pessoas tem na equipe, mais ou menos? Eu sei que é difícil decorar todo mundo, mas quantas tem? Hoje nós estamos em 11, contando comigo, que sou auxiliar técnico, e o técnico, contando com nós. Mas o total é 12 atletas. E no caso, para a gente entender um pouquinho melhor a sua história, você já tem décadas aí dedicadas à malha, né? Sim. Como é que começou essa sua paixão? Teve alguém da família envolvido? Sim, começou pelo meu avô, daí veio para o meu pai, e hoje estou eu jogando, que é uma coisa que eu amo jogar, né? Você acompanhava seus parentes, é isso? Sim, acompanhava meu avô, meu pai, tudo sim. Daí aqui mesmo, em Taubaté? Em Taubaté mesmo. Só que não era no campo do CTI, era no campo do Estrela, que foi meu avô que fez o clube, né? Que afundou o clube. Hoje não tem mais o clube também. Ficava em que bairro aqui de Taubaté? Na Vila Aparecida. E aí lá fechou? Lá fechou, lá não tem mais esse clube. Hoje vocês treinam no campo da CTI, é isso? Treinamos no campo da CTI. Além desse local de treino da equipe de Taubaté, tem outros campos de malha aqui em Taubaté? A cultura ela ainda está em outros lugares, outros bairros, ou está centralizado mesmo nesse espaço? Então, a gente tinha um campo que foi fechado, que foi na Vila Aparecida. Tem um no campo do União, que é na Estiva. E tem no Parque São Luís. Só que esses outros campos, eles estão parados, não estão funcionando para jogo. Sem manutenção, sem acaba manutenção, sem jogabilidade, né? Não Vocês tem acabam mais. tendo lá o espaço, mas não dá para jogar na Isso, tem um espaço, mas não está sendo utilizado. Aqui no Mix dos Esportes, sabe, a gente já trouxe também o pessoal da bocha, né? Que eu falei, a mecânica bem parecida com a malha. Só que são esportes que a gente vê um público com uma idade maior, né? Geralmente senhores, senhoras. Ainda tem esse perfil aqui em Taubaté. E o que pode ser feito para atrair novos jovens? Você já falou um pouquinho das categorias de base, mas qual que é a ideia de atrair novos jovens para esse esporte? Trazer mais novos jogos? Jovens, né? Jovens. Isso. Então, para trazer eles, é muita influência assim. Se tiver uma escolinha, a gente consegue convidar primo, sabe, um conhecido mais próximo. Mesmo que eles não conheçam, mas eles conseguem vir e ter um espaço para, pô, não conheço, vou querer conhecer. Isso porque assim, quando você começa a jogar, a participar, a emoção é muito grande. Então a pessoa que for pela primeira vez, ela já vai gostar. Uma coisa legal. Fábio, o que precisa de habilidades? E a gente sabe que tem a questão da concentração, da disciplina, do foco.
o peso da malha, é saber jogar. Quais são as características, assim, o que você dá os macetes aí para quem quer jogar, o que precisa ter? Então, a malha, ela tem malha que quando você acaba de comprar, ela tem 800 gramas. É como vai limpando, fazendo essas coisas, pulindo ela vai diminuindo um pouco o peso. Mas tem uma técnica assim, para você jogar, nunca jogar com muita rapidez. É você se concentrar e sempre jogar concentrado naquilo que você quer, naquele caminho, porque tem um caminho. Mas quando você vai jogar no campo fora, você não conhece. Então você observa o seu adversário jogar para poder acompanhar jogar lá. Então você já consegue, tipo assim, você já consegue imaginar a força que ele vai jogar. Quando ele joga, fala, devagar, você já joga devagar. Se ele jogar com força, você vai com força. Você acompanha o seu adversário para poder fazer uma boa partida. Quem abre a rodada tem mais vantagem sobre quem vem depois ou não tem nada a ver? Sim, tem a vantagem. O time da casa, ele tem a vantagem de já começar acertando, já jogar e já acertar os pinos. E como é que é feito isso? É sempre o time da casa começa jogando e o adversário vai na sequência? Ou tem um par ou ímpar, tem alguma regra? Não, o time da casa, ele começa jogando. Ele vai o primeiro, depois vai o adversário. Vai uma vez de cada, intercalando. Nos campeonatos, como é que funciona? São grupos que vão sendo eliminados, vai passando chaveamento, é um mata-mata, é equipe contra equipe? Como é que funciona isso na prática, geralmente os campeonatos que vocês participam? Então, são mata-mata, né? Você joga, se você conseguir fazer uma boa partida, você classifica e quem vai perdendo vai saindo, vai sendo eliminado. E aí vai passando de fase até chegar. Vai passando em fase até chegar no final. Bem, nesta quarta-feira, 25 de junho, a gente está conversando aqui no Mix dos Esportes com o Fábio Martins, que é auxiliar técnico da equipe de malha aqui de Taubaté. A gente está conhecendo mais detalhes desta modalidade, quais são as características, né? E também fazendo um convite, um incentivo para que você, telespectador da TV Câmara Taubaté, possa ser o convidado para jogar e um dia lá, talvez, aprender um esporte novo, ou até mesmo convidar alguém da sua família, porque o que o Fábio está colocando aqui para a gente é abrir para os jovens, né? Para os adolescentes e para essa população. E quais são os resultados que vocês tiveram assim que você considera os mais importantes aí na trajetória? Os campeonatos mais importantes são o Campeonato Paulista, tem a Taça Brasil, tem os regionais e os Jogos Abertos, que são o mais importantes, que a gente considera o mais importante para a gente na malha. E vocês conseguiram que posição nesses campeonatos? Só para a gente ver o retrospecto de vocês. A gente já conseguiu ficar em segundo lugar nos regionais, nos Jogos Abertos. Por Taubaté eu não cheguei a jogar os Jogos Abertos, mas o Campeonato Paulista também a gente chegou, acho que em terceiro lugar. Eu joguei muito time de fora também, né? Agora eu estou retornando para Taubaté. Espero ficar muitos anos aqui também com Taubaté aqui e fazer parte da escolinha Taubaté para ajudar a cidade de Taubaté. Quando você fala dessas participações em campeonatos paulistas, jogos regionais, essa é a categoria principal, né? Principal da malha. Então vocês têm uma tradição e uma história, ou seja, no estado de São Paulo vocês são bem conhecidos? São bem conhecidos, sim. São bem conhecidos em todo o estado de São Paulo. A gente são bem conhecidos. No Rio também, no estado do Rio, a gente já jogou também lá. É muito bom. Para agora 2025, Fábio, qual que é o horizonte de vocês de campeonatos? O que vocês ainda vão participar e o que ainda acontece esse ano relacionado a competições? Então, esse ano a gente vai começar a participar. Começamos a participar do Campeonato Paulista e agora, em julho, agora a gente já vai começar a jogar os Jogos Regionais em São José dos Campos. E se a gente conseguir classificar, a gente vai para os Jogos Regionais. O Campeonato Paulista, só para a gente entender, é uma fase de grupos ou vocês já passaram de fase e estão competindo? Só para a gente entender onde vocês estão. É uma fase de grupo. A gente começou agora a primeira rodada. Se a gente conseguir classificar, a gente vai para a segunda rodada e até o final. E aí depois tem os jogos regionais para ir para os jogos abertos. Classificou para os jogos regionais e vai para os jogos abertos. Eu queria que você fizesse agora um convite, ou um incentivo, uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Vamos falar primeiro das categorias de base, né? Certo. Crianças e jovens. Por que esses pais e responsáveis devem levar o filho ou a filha para acompanhar a modalidade e, quem sabe, virar uma prática futura? Eu incentivo os pais a levar, porque é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Quando a pessoa passa a conhecer, ela já começa a gostar da malha. A primeira coisa que ela aprende a torcer para a sua cidade. Isso é muito importante. Daí ela vai começando a pegar incentivo e ela vai querer jogar. Então pode jogar os meninos como as meninas. Só que a gente está com um projeto para montar para os meninos e para as meninas também. Que alguns estados já têm as meninas jogando. Você falou de torcida, Fábio. Geralmente é um esporte de concentração. Pode gritar, pode fazer barulho ou durante as jogadas ali tem que fazer um silêncio absoluto? Não. Na torcida elas gritam, berram, assobiam, tudo
para te atrapalhar. Então você tem que estar bem concentrado naquilo que você vai fazer. Então quando você vai jogar, fica muita gente gritando, você tem que... E quando você acerta, a sua torcida a favor vai a delírio. Às vezes quem está assistindo a gente agora não é adolescente nem criança, mas já é um adulto aí, mais perto dos 40, 50, 60 anos e quer praticar algum esporte, né? Às vezes não vai para um esporte de risco, vamos dizer futebol, ou outro que tem muita movimentação, porque às vezes tem alguma dificuldade. Dá para se adaptar e jogar malha? Você consegue fazer um convite para esse público também? Pode acompanhar vocês? Consegue, sim. Essa pessoa que, se tiver interesse, ela for lá, a gente consegue explicar para ela como que começa, e ela vai aprender e vai fazer um bom jogo. Porque essa técnica, ela é fácil de aprender. No final, é só um pouquinho de concentração, dedicação. Fez isso, essas duas partes, ela vai conseguir ser um atleta bom. Fábio, e na hora de competir, a parte psicológica, né? Às vezes o nervosismo atrapalha, a concentração. Essa parte da saúde mental é importante para esse jogador e quando ele vai para a malha, ele acaba desenvolvendo também essas habilidades? Sim, é importante. É importante a pessoa ter um bom sono para no outro dia cedo ela ter uma calma. Porque uma pessoa que ela é calma, tranquila, esse momento, a torcida não existe para ela nesse momento. Pode gritar, fazer. Quando ela não está concentrado, ela não está no momento bom, o psicológico fica fraco. Então, qualquer coisa que fala, ela já perde o foco do que ela está fazendo. Então, exige muito esse capricho, assim. Então, a gente pode dizer, assim, compreender que pessoas que têm alto nível de estresse, que trabalham movimento, são muito agitadas, quando vão para um tipo de esporte como a malha, acabam desenvolvendo essas habilidades mais de calma, de tranquilidade, de raciocínio? Sim, consegue sim. Fica ela entrando lá dentro, ela começando, ela esquece tudo que está fora. Ela só fica lá. Então aquele mundo é só a malha. Então a pessoa que é estressada, é um pouco nervosa, quando ela estiver lá, aquilo acaba. Ela não fica mais com estresse, não fica mais nervosa. Esquece, o mundo esquece tudo. Hoje a equipe de vocês, ela é oficializada pela prefeitura, está regulamentada? Sim, está pela prefeitura, está relegado tudo para a prefeitura. Então vocês têm o apoio da prefeitura, conseguem desenvolver e acompanhar a trajetória de vocês ao longo do tempo em vários campeonatos? Sim, vários campeonatos. A prefeitura está nos apoiando, está nos ajudando. Então, onde a gente for, quiser acompanhar nós, é só ir no CTI que vai conseguir nos acompanhar. Para a gente chegar ao final da nossa conversa aqui no nosso Mix dos Esportes, Fábio, tem alguma curiosidade aí, você como jogador? Tem alguma coisa que já aconteceu, alguma história curiosa, ou algum macete para jogar malha que você pode contar para a gente, contar um segredinho? Não, tem segredo sim. O segredo da malha é você não mostrar para o seu adversário o caminho de se jogar a malha, mas isso é impossível ele não ver. Mas sempre tem a colocação do seu corpo. Você pode ficar com o seu corpo em uma posição e o seu baço ser virado para o outro lado. E o adversário fala, mas ele encosta desse lado, mas joga daquele lado, então ele fica meio perdido. Então esse é um macete que a gente também tem, que algum jogador tem e faz isso também para... A equipe geralmente fica fica nas costas de quem está jogando, né? Isso, fica nas costas Você de quem pode dificultar a visão desse jogador, esse adversário também? Você pode esconder o seu jogo? Isso. É isso então, que está dizendo? Isso, quando a gente vai jogar, o meu parceiro ele pode ficar ao meu lado para esse jogador de trás não conseguir ver onde cai a minha malha. Onde ela vai cair a primeira vez e conseguir correr no caminho. Eu vou fazer uma metáfora aqui, literalmente é o caminho das pedras que você está dificultando aí para o seu adversário. Né? Exatamente, é isso mesmo. Queria que você fizesse então um convite para quem está acompanhando a gente agora aqui no Mix dos Esportes, dentro do Mix da TV, para acompanhar vocês. Quais são as redes sociais, onde que encontra vocês e que dia e que horário pode ir lá no campo da CTI para ver um treino ou até mesmo uma competição? Então, o treino nosso, ele é dia de sábado, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Domingo é das 9 da manhã até as 2 da tarde, a gente joga no domingo. E quem quiser assistir o treino ou quiser ir ver o jogo, pode ir nesse horário, a gente vai estar lá. Se tiver alguma dúvida e quiser saber como é o esporte, a gente então está lá, vai explicar da melhor forma para a pessoa entender e a gente vai fazer o convite para criança, pai, mãe, ir junto para conhecer, que vai ser bom para a gente, que a gente vai ganhar mais torcida para Taubaté. Fábio, obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos, parabéns pela trajetória sua, da sua equipe. Também quero agradecer ao técnico Fernando, que não pôde estar aqui com a gente aqui para conversar, mas leve também os parabéns a todos da equipe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade.
Aqui no Mix dos Esportes desta quinta-feira nós conversamos com o auxiliar técnico Fábio Martins, que faz parte da equipe de malha aqui de Taubaté. Esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara Taubaté de promover questões relacionadas à saúde, e o esporte não poderia ficar de fora delas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Mix da TV, que tem destaques aqui, porque a Câmara de Taubaté aprovou a volta dos rodeios aqui na cidade. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 25 de junho de 2025, aqui na TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Lembrando que a sua participação pode ser ampliada. Você pode enviar perguntas, sugerir temas e pautas para os nossos programas, fazer elogios, críticas e também nos acompanhar nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vem aqui para o nosso telão que a gente tem aqui os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião. Assiste ao vivo aos nossos programas no youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/tvc Taubaté. No nosso canal do YouTube tem playlists completas de todos os programas aqui da casa e você também pode voltar e assistir a nossa programação que está ao vivo em até 12 horas. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é mandando texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é o 36259525. E o Legislativo Taubateano também está presente em outras redes sociais, entre elas os destaques Instagram e TikTok. O nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E agora a gente segue o nosso programa nesta quarta-feira. Está na hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece no Brasil, em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Tem destaque aqui no nosso telão, a gente vai acompanhar o primeiro destaque desta tarde. Câmara de Taubaté aprova projeto que autoriza rodeios na cidade. Vamos acompanhar os detalhes. Os vereadores de Taubaté aprovaram na noite de ontem, terça-feira, dia 24, o projeto de lei que autoriza a retomada dos rodeios na cidade. O texto foi aprovado por 11 votos a 4. A votação do projeto aconteceu após 2 suspensões da sessão, devido à necessidade de as comissões darem os pareceres no texto. Após isso, o projeto, que já estava previsto na ordem do dia, foi colocado em discussão e em votação. Ainda ontem, o mesmo projeto passou por segunda votação, também foi aprovado. Agora ele segue para a sanção do prefeito. O projeto foi protocolado pelo vereador Bilili de Ângeles, que defendeu a retomada do evento como expressão cultural e fonte de renda. E o projeto propõe autorizar 6 atividades: montarias em touros, provas equestres cronometradas, cavalgada e hipismo, provas de marcha, rodeios em cavalos. No documento, o vereador cita algumas exigências para a realização do rodeio, como a presença de médicos veterinários para avaliação dos animais, vistoria de documentação e proibição do uso de animais que apresentem qualquer tipo de doença, deficiência física ou ferimento. O projeto propõe a destinação de 3% da verba dos rodeios para a causa animal. Aqui no nosso telão, você está acompanhando o nosso primeiro destaque, é do portal G1 Vale do Paraíba. E a gente continua com os nossos destaques e a gente volta aqui para o nosso telão, porque tem notícia na área da saúde. Prefeitura disponibiliza vacinação antirrábica na região central. Os agentes do controle de animais sinantrópicos da Secretaria de Saúde esperam por tutores de cães e gatos para a aplicação da vacina antirrábica. Acontece hoje, quarta-feira, dia 25, amanhã também, dia 26, na sede do próprio CAS. A unidade fica na Avenida Vereador José Roberto Bueno de Matos, 235, no bairro Jardim das Nações. A ação acontece das 8h30 da manhã até as 11h30, tem uma parada para almoço, volta da 1h30 até as 4 horas da tarde. A vacina deve ser aplicada no local, não podendo ser levada para casa. Moradores de todos os bairros do município podem levar cães e gatos para serem imunizados contra a raiva. Desde o início deste ano, mais de 5.900 animais já foram vacinados com imunizante fornecido pelo Estado.
A vacinação acontece por ordem de chegada até o término das doses. 400 são disponibilizadas para todos os dias da ação. Se o animal já possui uma carteirinha de vacinação, é recomendada a apresentação do documento e, em caso negativo, será entregue um comprovante ao tutor atestando que o animal foi vacinado. Nas ações anteriores foram atendidos bairros como Imaculada, Conceição, Parque Três Marias, Jardim Sandra Maria, Jardim América, Jardim Morisco, entre eles também o Parque Planalto. O cronograma segue com ações em diversos outros bairros do município e será divulgado pontualmente pela Secretaria de Saúde. Aqui no nosso telão, as informações são do site da Prefeitura aqui de Taubaté. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix de Notícias. E a gente continua o nosso programa desta quarta-feira, porque está na hora do nosso primeiro short, o Espaço Comunitário, o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. No programa sobre a PAI, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre o bem-estar e o atendimento multidisciplinar que acontece na instituição. Vamos ver? Solta o play! As pessoas estão envelhecendo, os familiares estão envelhecendo. As mães dos nossos alunos, elas sempre me abordam. É a grande preocupação, né? Marco, eu estou velha, eu vou morrer. Quem vai cuidar dos meus filhos? Né? Então, quando você vê isso, você vê a tristeza no olhar de uma mãe, de medo de morrer, quem vai cuidar do meu filho? Aqui é a casa deles, nós abrimos, nós já iniciamos esse trabalho. Então, o que nós esperamos dos gestores é o quê? Um diálogo mais amplo, com mais seriedade, para que nós possamos ampliar isso. Com certeza. E dar moradia digna, porque é o que eles merecem. É, o que a gente estava falando, espaço não falta, Com atividades certeza. tem de sobra, que eu acho que se eles quiserem fazer alguma coisa o dia inteiro, vai ter alguma coisa para fazer. Sim. Então, dá para ter muita qualidade de vida. Muito. Você potencializa isso e dá alegria e mais dignidade. Eu acho que é Com isso. certeza. Eu vou pedir, Marco, para você me levar num passeio. Vamos conhecer a PAI. Vamos conhecer a PAI. Vamos começar, então, com a parte de saúde deles. Perfeito, vamos lá. Então, tá bom. Marco, a gente veio parar, então, na sala mais cara da PAI. É isso mesmo. É verdade. A informação procede. É verdade. Porque se você observar todos os equipamentos, é a sala que exige a maior quantidade de aparelhos, inclusive recém-inaugurado, o Braimove, o Petsui, que são mais de 120 mil reais de investimento. Mas com qual finalidade? Quando você fala assim, você fala, nossa, tanto dinheiro assim, realmente. Porque aqui, nessas estações, os nossos fisioterapeutas, a Vanessa e a Heloísa, eles começaram a fazer um trabalho com os cadeirantes, principalmente. Nós temos aluno aqui com 25 anos de idade que nunca havia ficado de pé até então. E através desses equipamentos, elas colocam o menino de pé e ele de pé tem a sustentação de toda a estrutura e, consequentemente, pode se desenvolver a fisioterapia e melhorar muito as atividades dele. E é emocionante para nós, porque quando você vê a foto da mãe desse aluno nosso, que é um aluno que nunca saiu de uma cadeira de roda, e hoje a mãe coloca ele sentado na escada da casa, ele olhando ela pendurando a roupa, você vai falar assim, nossa, mas só isso? Para quem não vive esse dia a dia, pode ser pouco. Mas para essa mãe que 25 anos acompanha um filho somente numa cadeira de roda, ele poder hoje sentar numa calçada e se manter, ele ter a sustentação do tronco sem que ele venha a cair, é o resultado do investimento e emociona. E é um investimento que vai durar, né? É pro resto da vida. Vai durar aí décadas e décadas, mais 60 anos. É isso aí. Com outros equipamentos mais modernos, né? Que se Deus quiser. Então essa sala aqui, realmente, essa sala ela tinha apenas um quadrado, e aí nós, através de uma emenda parlamentar que nós conseguimos, juntamente com um projeto que nós enviamos para o Banco Itaú, que foi um grande parceiro nosso, o Banco Itaú aportou recursos para que nós revitalizássemos toda a clínica. Então hoje, essa clínica de fisioterapia, ela tem 4 vezes o tamanho que ela tinha no passado. Não é porque ela é mais importante que outra, porque nós temos fono, nós temos TO, nós temos psicólogo, neurologista, psiquiatra, dentista.
todos são importantes. Mas o que requer mais do aluno, por exemplo, para que ele possa se sentir livre, é a independência, a autonomia para ele levantar, para ele correr, para ele caminhar. E isso a fisioterapia potencializa muito. É todo um foco em saúde, né? Sim. Esse setor que a gente está aqui. 100% saúde. 100% saúde. E como que faz? Porque são 320 pessoas. Essa agenda para encaixar todo mundo acaba sendo difícil também. Então, é que assim, nem todos os alunos precisam de todos os atendimentos, né? Então, quando começa o ano, 15 dias antes de nós recebermos os alunos, os profissionais sentam, professores e os técnicos, e aí eles começam a montar o calendário e o cronograma de atendimento. Então, por que é possível atender? Porque como o aluno já está aqui na instituição, então ali ele está na sala de aula. Nós temos pessoas que chegou o horário de atendimento, essa pessoa vai buscar ele na sala de aula, traz ele para o atendimento, terminado o atendimento, ele é levado de volta para a sala de aula. Então, nós nos organizamos e nos desdobramos para que todos os nossos alunos sejam assistidos. Obviamente que às vezes tem aluno que precisa só de um atendimento, só fisioterapia, outro que precisa só de um fono, um outro que precisa só de psicólogo. Geralmente as crianças que nós chamamos já mais adultos, né, vamos dizer assim. Tinha uma criança adulta ali no dentista. É isso, bem adulta. O que acontece? Às vezes ele não quer mais nada disso, mas ele quer falar com o psicólogo, porque mesmo ele sendo especial, ele tem os pensamentos dele, o desejo dele, e ele quer ter a confiança de conversar com alguém. Então o psicólogo atende, dá esse direcionamento, acalenta o coração, acalma a alma. Episódio completo sobre a PAI, assim como todos os episódios do programa Espaço Comunitário, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. O Mix faz uma rápida pausa, mas na sequência, com atrações gratuitas, a Agenda Cultural de Taubaté tem espetáculos e apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem. Os detalhes te conto a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, e mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. Se tem informação importante, tem destaque aqui no nosso telão. Festas juninas, movimento comércio da região e vendas devem crescer 7% agora em junho. Vamos aos detalhes. As celebrações do Santo Junino são tradicionais em todo o país e aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte não é diferente. Com diversas quermesses agendadas por aí, Santo Antônio, São João e São Pedro devem ajudar a movimentar o comércio nas próximas semanas. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, há uma expectativa de alta nas vendas de 7% para este mês de junho, com relação ao mesmo período de 2024. E os segmentos impactados pelas festas juninas devem seguir essa tendência. Dentre os setores mais beneficiados, destacam-se os supermercados, com a venda de milho, amendoim, leite de coco, pipoca, doces, entre outras iguarias, e também de bebidas para o preparo do vinho quente tradicional e também do quentão. Lojas de doce com a venda de paçoca, pé de moleque, doce de amendoim, entre outros. Lojas de fantasias, roupas e acessórios. Há um evidente aumento na demanda de lojas de fantasia que comercializam os vestidos e chapéu de palha. As lojas de vestuário e calçados tradicionais também se beneficiam com a venda de camisas, xadrez, botas e acessórios. E sem falar, lógico, das lojas de artigos de festas e papelarias, com a venda de bandeirinhas, balões de papel, fogueiras artificiais e outros itens decorativos. Setores não impactados também devem entrar no clima das festas juninas. Mesmo que o segmento não tenha relação direta com as festas, a empresa pode entrar no clima para chamar a atenção dos clientes e gerar engajamento nas redes sociais. É sempre importante o lojista ficar atento às oportunidades e entrar no clima
para fazer o marketing do seu negócio, é o que explica o Doug Gisberg, que é presidente do Syncovat. Ele ressalta que as lojas podem ser enfeitadas com bandeirinhas, fogueiras e pode haver uma ação pontual como a distribuição de pipoca ou paçoca aos clientes. O estabelecimento também pode adaptar o site e as redes sociais com imagens e postagens que remetem às datas juninas comemorativas. Aqui no nosso telão você acompanhou as informações, são da assessoria de comunicação do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, o Syncovat. Para a gente encerrar as nossas notícias desta quarta-feira, tem o último destaque relacionado à cultura e a gente vai para o nosso telão para mais um destaque. Com atrações gratuitas, a Agenda Cultural de Taubaté tem espetáculos e apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem. A agenda cultural, gente, dessa semana está imperdível. Tem atrações musicais, espetáculo de dança, cinema, teatros, exposição e diversas atividades, e grande parte delas são gratuitas. As melhores ofertas, grande parte delas, obviamente, são gratuitas aí para você. O destaque da semana, gente, é o Encontro Caipira, que vai reunir diversos violeiros da música tradicional para uma série de apresentações repletas de música e tradição no Centro Cultural Toninho Mendes. Então você confere sua programação. Do dia 23, começou ontem, né? Anteontem, melhor dizendo, até o dia 30 de junho, tem a exposição Atravessando o Multiverso, que fica na Biblioteca Central com entrada gratuita. Hoje, dia 25, quarta-feira, às 8 horas da noite, tem a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté no Teatro Metrópole. E a classificação é livre. E amanhã, dia 26 de junho, quinta-feira, às 2 horas da tarde, tem cinema, Uma Pulga na Balança, no Mistal. O gênero é comédia e drama, a classificação é livre, a entrada é gratuita. Mas a semana está repleta de novidades. A gente está acompanhando aqui no nosso telão as informações. São do portal, o site T7 News. E ainda nesta semana, aqui no Mix de Notícias, a gente traz outros detalhes dessa semana especial de programação. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região amanhã no Boletim Câmara, a partir das 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa, e também à tarde no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias. E hoje, quarta-feira, você já sabe, acompanha o quadro que traz leis importantes para os cidadãos taubateanos. Está no ar o nosso Lei na Prática. Bem, aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano. E hoje vamos falar da lei que trata da prevenção da fauna sinantrópica em todo o município de Taubaté. Está em vigor a Lei Complementar número 7 de 1991, que dispõe sobre o Código de Ordenação Espacial do município de Taubaté. Entre vários temas, normatiza a prevenção da fauna sinantrópica nociva. O termo é complicado, mas vou explicar para você o que é essa tal de fauna sinantrópica. São os animais que se adaptaram a viver com humanos, mesmo sem os homens, né, e sem querer criar ou cuidar. Diferente dos animais domésticos, que são criados e cuidados pelo homem, os sinantrópicos vivem independentemente, aproveitando recursos humanos. Entre eles, a gente tem exemplos aí: ratos, pombos, gambás, baratas, moscas, mosquitos e algumas espécies invasoras. E o Código de Ordenação Espacial cita como animais sinantrópicos os pernilongos, borrachudos e aedes, a gente está vendo as imagens aí na tela, pulgas, piolhos, carrapatos e ácaros, que também causam, às vezes, sarna. Também fazem parte dessa lista escorpiões, aranhas, lacraias e vespas. Além disso, constam na legislação pombos, ratazanas, camundongos e ratos. Além, claro, de moscas, baratas e baratinhas, além de formigas e cupins. Entre as medidas de prevenção previstas na lei, a gente tem várias questões. O lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos e colocados em recipientes metálicos com tampas ou suspensos. Tudo isso para você evitar que esses tipos de animais se aproximem das suas residências. Os terrenos devem ser desmatados, limpos, ao longo dos muros. Os gramados aparados, árvores com galhos junto à construção devem ser podados e seus frutos recolhidos do chão, porque atraem alguns tipos de animais. Também é importante manter a higiene dos animais domésticos e a manutenção de convívio adequado na moradia humana. Tem outros destaques nesta lei, como evitar amontoamento de sapatos, roupas e utensílios domésticos, manter os berços das crianças afastados das paredes e verificar os colchões e roupas de cama ao se deitar. Bem,
São dicas importantes que estão na legislação para você evitar todos os riscos relacionados a esses animais sinantrópicos. Mas voltando a falar da lei, ficam sujeitos à pena de multa no valor equivalente a 5 FMT, aplicada em dobro na reincidência, os proprietários ou possuidores que não permitam o ingresso dos agentes credenciados em seus imóveis para a realização de inspeção, fiscalização, verificação, até mesmo orientação sobre a aplicação, por exemplo, de inseticida ou qualquer outra atividade específica de combate à fauna sinantrópica nociva. Os agentes também podem entrar em imóveis abandonados, mesmo sem a presença de ocupantes, para fazer as fiscalizações e as atividades de combate a esses tipos de animais. A existência de focos ou criadouros de fauna sinantrópica nociva sujeitará o responsável a uma multa que equivale de 1 a 3 UFMT nas infrações leves, e no caso de 1 a 2 focos ou criadores de fauna sinantrópica, de 4 a 6 UFMT nas infrações médias, o que caracteriza de 3 a 4 focos de criadouros, e até mesmo de 7 a 9 UFMT nas infrações consideradas graves. No caso aí, a prefeitura pode encontrar de 5 a 6 focos ou criadores de fauna sinantrópica. Ainda tem mais, de 10 a 12 FMT para as infrações gravíssimas. Nesse caso, são encontrados de 7 ou mais focos ou criadouros de fauna sinantrópica nociva. Uma lei importante, faz parte aí da responsabilidade dos direitos e deveres de todos nós, taubateanos, aqui no município. Para dúvidas, informações e denúncias, procure o CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos, que fica na Avenida José Roberto Bueno de Matos, número 235, no centro de Taubaté. Também é possível entrar em contato pelo telefone, que também é um WhatsApp, 3635-4091. Vou repetir, 3635-4091. Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui no Lei na Prática, falando sobre esses animais da fauna sinantrópica importantes aí nesse combate de vetores e também de riscos relacionados à saúde da nossa população. E você fica conectado aqui no Mix, pois na próxima quarta-feira a gente tem outro episódio inédito do Lei na Prática. E a gente vai falar sobre a lei que instituiu o botão de pânico nas UPAs de Taubaté. Este foi o nosso Lei na Prática. E nesta quarta-feira chegou a hora do nosso último short. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita as diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e nos mostra o seu funcionamento. Separamos um trecho do programa sobre a EDP, onde vamos ver sobre os picos de consumo e a volta do horário de verão. Vamos ver? Solta o play! Eu queria que você me dissesse como que a concessionária se prepara para isso e se a volta do horário de verão atenua alguma coisa ou não. Vamos lá. A EDP, ela tem que se preparar para ter energia suficiente para fornecer aos clientes. Igual eu falei, a gente tem que ter capacidade para fornecer energia, independente do pico de consumo que tenha. Mas é muito importante que o cliente também se prepare para o verão. Porque junto com a elevação de consumo vem o susto da conta de energia. É a conta, né? Então, é muito importante algumas dicas para evitar esses sustos. Por exemplo, o que mais consome... Chuveiro elétrico. Hoje é o chuveiro elétrico. E às vezes a gente fica com essa... Por nossa região ser uma região mais fria, a gente usa o chuveiro elétrico o ano inteiro. Então, no verão, põe na posição verão ou mesmo desligado. Boa dica. Que aí vai consumir menos energia. Aí tem que ter cuidado com a geladeira. Como é que toma cuidado com a geladeira? Não fica abrindo toda hora? Não fica abrindo toda hora, mantém ela regulada numa potência um pouco maior, para realmente manter ela gelada. Se ela começou a suar muito, ela está trabalhando muito também. Então, não ficar abrindo toda hora. Ar-condicionado, a gente vai ligar o ar-condicionado. Então, é importante dar uma manutenção, fazer uma limpeza dos filtros dele, deixar ele bem, para ele ficar eficiente. Aí, usar as cortinas sempre fechadas. Tomadas no stand-by, televisão no stand-by, isso... consome energia? Consome um pouco, mas é aquela questão do conforto. Não é um bicho-papão, né? Não é um bicho-papão e você tem o seu conforto. Às vezes, a praticidade de você ligar no controle remoto compensa. Agora, você saiu para viajar, desliga a tomada, deixa ele ali que vai economizar aquele pequeno consumo, mas por vários dias acaba tendo uma economia. E
questão da iluminação, né? Buscar equipamentos, não só iluminação, mas equipamentos eficientes, né? Com selo Procel, no caso de iluminação, tentar dar preferência para as lâmpadas LED, usar a lógica, o máximo possível de iluminação natural, deixar as janelas abertas, né, para clarear dentro de casa. É uma lâmpadazinha LED eficiente, tem um consumo bem mais baixo e garante uma luminosidade boa do ambiente. Eu perguntei sobre como se preparar, porque no verão também vocês atendem litoral norte e nós também gostamos de ir para o litoral norte. Claro Sim. que taubatiano gostam de ir para Ubatuba até, mas vocês atendem São Sebastião e Caraguatatuba. É feito algum planejamento, evidentemente, também, porque a população flutuante é imensa nessa época de calor, né? Sim, lá a gente tem 2 problemas. Um é a carga, né, o consumo de energia que aumenta, então a gente já reforça em termos de equipes, fazer uma manutenção prévia do sistema para ele suportar, né, toda essa carga, porque lá também tem o efeito da maresia, que é um pouco mais agressivo, e principalmente logística de equipes. Né, fica difícil se locomover no litoral. Então a gente manda um efetivo maior de equipes para lá e deixa ela espalhada, né, com pessoas, equipes, material, ferramental, tudo espalhado ao longo da orla, durante todo o verão, para que você tenha facilidade de se locomover, né, não precisar ficar pegando aquela fila, aquele engarrafamento enorme para chegar até o atendimento. Então, prevendo já que vai ter dificuldade no trânsito, a EDP já faz todo esse plano no verão, que a gente chama, para garantir um atendimento mais rápido, né? Que ninguém quer ficar sem energia no verão. Chega da praia, né? Me diga uma coisa, outra coisa que preocupa muito é o furto de energia, né? Os chamados gatos. Tem uma fiscalização acirrada nas 28 cidades, né? Eu queria que você alertasse do perigo também disso, né? Porque não é só a questão de ser crime, você está roubando energia. Tem um perigo real nisso também, né? Primeiramente, você falou, certo, é crime, né? Furtar energia é crime. Tem a questão de que quem paga a conta são todos os outros clientes, né? Porque isso, se alguém está furtando, alguém tem que estar pagando por isso. Então fica mais caro para cada um de nós. E tem o risco, né? Que você está ali manipulando uma fiação, um equipamento de medição, tudo você está correndo o risco de se acidentar e ter um acidente grave. E às vezes pode ser até fatal, mexendo na energia. Às vezes são pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então a EDP sim faz todo um trabalho de fiscalização para combater, né, o furto de energia. São muitos casos na região? Sempre tem, né? E é importante a gente contar, inclusive, com a ajuda dos demais clientes. Se você sabe, um vizinho, que o cara que faz o furto, ele não cai só para ele sempre conta, né? Querendo tirar uma onda, que, eu sou esperto. Então, se você ficou sabendo, pode ligar para a EDP. É uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. Pode usar qualquer um dos nossos canais de atendimento, registrar uma... Se quiser dar um número, por favor, se você tiver de cabeça os números, a gente põe num letter aí. E aí, porque são qualquer um dos nossos canais, seja os canais digitais, ou por telefone, ou presencial, e você faz a denúncia, que vai a EDP anônima, a EDP vai mandar uma equipe lá averiguar, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, se tiver, vai regularizar e deixar tudo certinho. Então, com menos perda de energia, menos furto, a tarifa fica mais barata para todo mundo. O programa completo Câmara na Rua está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conferir outras histórias relacionadas à EDP e também de outras instituições de Taubaté. E o Mix da TV desta quarta-feira vai chegando ao fim. No programa de hoje você viu que a Câmara de Taubaté aprovou o projeto que autoriza rodeios na cidade e a Prefeitura disponibilizou vacinação antirrábica na região central. No Mix dos Esportes, conversamos sobre malha com o auxiliar técnico Fábio Martins, que faz parte da equipe aqui de Taubaté. E no quadro Lei na Prática, conhecemos um pouco mais sobre a lei que trata da prevenção da fauna sinantrópica nociva no município. E ainda acompanhamos os shorts do Espaço Comunitário sobre a PAI e no Câmara na Rua, agora há pouco, conhecemos um pouco mais sobre a EDP. Amanhã, quinta-feira, tem Mix da TV. Temos mais um episódio do nosso quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração menos 30. E o assunto será os influenciadores de moda da geração Z. Fique conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.